Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas de Direito Tributário, aqui do projeto Direto ao Ponto, hoje trataremos do tema da competência tributária e alguns assuntos correlatos. Pessoal, como já dito em outras aulas, a competência tributária, ela consiste no poder atribuído pela Constituição aos entes federados de editar leis que instituam tributos. Como características, podemos citar que a competência tributária, ela é indelegável, ou seja, o ente federado que consta na Constituição como competente para instituir o imposto ou outra espécie tributária, não pode delegar este poder a outro ente, o Estado ao município, o município ao Estado, ou vice-versa. Além disso, outra característica é que a competência tributária, ela é facultativa. Ou seja, embora a Constituição outorgue esse poder aos entes de editar leis para instituir tributos, essa instituição, a edição da lei, ela é facultativa, ela não é obrigatória. Sobre esse tema, é importante relembrar um ponto específico da matéria de direito financeiro. A competência tributária, ela é facultativa, não é obrigatório que os entes instituam todos aqueles tributos previstos na Constituição como de sua competência. No entanto, o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que é vedada a transferência voluntária para os entes federados que não tenham instituído todos os tributos no que concerne à espécie tributária impostos. Além disso, além de ser indelegável e facultativa, a competência tributária ela também incaducável. O que isso quer dizer? De fato, não é obrigatória a instituição do tributo. Ocorre que essa ausência de exercício da competência, ela não acarreta, pelo decurso de tempo, a perda do direito de instituição do tributo futuramente. Pessoal, essas são as três principais características e agora trataremos de um tema correlato, que se refere à capacidade tributária ativa. Pessoal, competência tributária e capacidade tributária ativa são coisas distintas que não se confundem. De acordo com o CTN, no seu artigo 7, a competência tributária é indelegável, como já visto. No entanto, isso não se aplica à atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. O dispositivo em questão, ele faz uma ressalva. A competência tributária é indelegável, salvo essas atribuições. Essas atribuições são, na realidade, não uma competência, mas a capacidade tributária ativa. A capacidade tributária, sim, é delegável. Por exemplo, a União Federal, ela não pode transferir ao município a competência de editar lei instituindo o ITR, o Imposto Territorial Rural. No entanto, a União Federal, ela pode transferir ao município a capacidade de fiscalizar e arrecadar esse tributo. E essa possibilidade, inclusive, está expressa na Constituição e é o maior exemplo citado pela doutrina acerca da capacidade tributária ativa. Pessoal, o último tema que trataremos na aula de hoje, que também se relaciona à competência tributária, é a diferença entre bis in idem em matéria tributária e bitributação, que são conceitos distintos que não se confundem. Bis in idem em matéria tributária se dá quando o mesmo ente federado tributa o mesmo fato gerador por duas vezes em relação ao mesmo sujeito passivo. Desde que constitucionalmente previsto, não há uma irregularidade ou inconstitucionalidade na conduta do bis in idem. O maior exemplo disso é a incidência conjunta do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a CSLL, que é a contribuição social que incide sobre o lucro líquido. Essa circunstância, ela se difere da bitributação, que via de regra é proibida. A bitributação, ela se dá quando dois entes federados diversos tributam o mesmo fato gerador em relação ao mesmo contribuinte. O maior exemplo de bitributação citado pela doutrina se dá quando, por exemplo, dois municípios distintos tributam o mesmo serviço. Sabe-se que a prestação de serviço, via de regra, ela é tributada com base no ISS, que é o imposto municipal.
No entanto, há regras de competência que não permitem que dois municípios distintos tributem aquela mesma relação jurídica. Pessoal, sobre a bitributação, que como dito, via de regra é proibida, existem algumas exceções citadas pela doutrina. Sempre que se estuda esse tema, se vê duas exceções mencionadas pela doutrina. No entanto, agora, com o advento da reforma tributária, eu posso dizer que não são mais duas, mas três exceções. A primeira delas, a possibilidade da União Federal instituir, em caso de guerra externa ou na iminência desta guerra, impostos extraordinários compreendidos ou não na sua competência. Primeira hipótese. Segunda hipótese, também já existente, quando entes nacionais distintos, então estados-nações diversos, o Brasil e os Estados Unidos, tributando o mesmo fato gerador do mesmo sujeito passivo, mas justamente por se tratar de países distintos, isso costumeiramente acontece, sobretudo no que concerne à tributação da renda. Então, algumas vezes, a renda ela é produzida no Brasil, mas auferida nos Estados Unidos. Nessa hipótese, vai incidir o imposto de renda tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a terceira exceção, que é a novidade trazida pela reforma, se refere ao imposto seletivo. Pessoal, de acordo com o artigo 153 da Constituição Federal, no inciso 5º do parágrafo 6º, o imposto seletivo poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. E a Constituição fala de forma geral, outros tributos que podem ser de competência da própria União, mas que também podem ser de competência dos estados ou dos municípios. E daí decorre aí a terceira e mais nova exceção no que concerne a bitributação no Brasil. Pessoal, por hoje é só. Abordei aí de forma rápida 3 temas importantes no que concerne a competência tributária. Espero que tenham gostado. Voltamos na próxima aula com mais novidades.